Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá? A gente está no capítulo 9 e essa aula aqui, vou dizer o seguinte, vou avisar logo, essa aula aqui ela é um pouco pesada, tá certo? Por quê? Não pelo fato do conteúdo, mas pelo fato de ser o primeiro contato de vocês com a forma da relação fundamental da trigonometria, tá certo? Porque esse daqui é a base da matéria, tá certo? Então vamos juntos, ó. Na aula de hoje a gente vai falar o seguinte, ó. A gente vai trabalhar as relações fundamentais e derivadas. Antes disso, ó, antes de falar do capítulo 9, a gente já tinha trabalhado, tá? As relações principais, tá? Quem são elas? Vamos só recordar. Eu tenho um seno, tá? Eu tenho um cosseno, eu tenho uma tangente. Isso daqui é as principais, as derivadas. Eu tenho um cossecante, eu tenho um assecante e eu tenho que a cotangente, tá certo? Beleza. E agora, professor, o que a gente vai ver? A gente vai estudar a relação fundamental da trigonometria. É só uma fórmula, mas aí, só nessa fórmula dá para tirar milhares. Sério mesmo, dá para tirar milhares, tá? Qual é a fórmula? Não dá para ver direitinho aqui, mas eu vou escrever para vocês, tá certo? É só uma fórmula que resume praticamente tudo. E esse tudo aí é muita coisa, tá? Olha aqui, ó, qual é a fórmula? Ela tá na página, eu acho que tá na página 9 aí, veja direitinho. Página 9, capítulo 9. Ela tá bem que sim, essa fórmula. Não tá dando para ver para vocês, mas eu vou ampliar aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso daqui é igual a quanto? A 1. Vocês vão ver demais na trigonometria, tá? Nem precisa se desesperar para decorar, porque intuitivamente, de tanto a gente resolver questões, vocês vão aprender que seno quadrado mais cosseno quadrado, isso daqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a 1. Ah, professor, só isso? A formulazinha é besteira, né? Cuidado, tá? Nem tudo que parece ser fácil é verdadeiramente fácil, tá? Então vamos lá. Por exemplo, ó, primeira questão, vamos para a questão, ver como é que é a aplicação. Calcule o cosseno de alfa, dado que seno de alfa é igual a quanto? Igual a 7 nonos, tá certo? Então, calculo o cosseno de alfa, dado que seno de alfa é igual a quanto? 7 nonos. Turma, de início agora é moleza, tá? É molezinha, não é para ter dificuldade, ó. Primeiro de tudo, vocês vão aprender a calcular o cosseno através do seno. Eu vou te dar o cosseno e pedir para vocês calcular o seno. Ou eu vou te dar o seno e pedir para vocês calcular o cosseno. Turma, existe mais de duas maneiras de se calcular o valor do seno. Tem gente que gosta pela fórmula da relação fundamental. Qual é a fórmula da relação fundamental? Essa daqui. É seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x. Tudo isso daqui é igual a quanto? A 1. Aí o que eu faço? Eu jogo o valor do seno aqui e vou descobrir quem? O valor do cosseno. Tá certo? Aí, ó, existe outra forma de calcular. Qual seria essa forma? Seria através do teorema de Pitágoras, montando aquelas relações fundamentais básicas. Tá certo? Eu vou fazer para ti de duas maneiras, tá? De duas maneiras. E nas demais eu vou escolher só a relação fundamental. Mas a gente sempre vai ficar alternando para tu ficar sempre memorizando e tu escolher qual a melhor opção que tu acha para resolver a questão, tá certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar aqui no lugar do seno, eu vou substituir aqui, ó. No lugar do seno de alfa, no caso eu coloquei aqui o x, tanto faz, tá, turma?
pode ser x, alfa, beta, sendo que eles tenham o mesmo valor, alfa e aqui é alfa. Pode ser alfa e alfa, tá certo? Então vamos lá. No lugar do seno eu vou colocar aqui, ó, 7 nonos. Então vamos fazer isso. No lugar do seno, coloco 7 nonos. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó, acompanha aí. Vai ficar assim, ó, no lugar do seno, coloco 7 nonos. Então vai ficar assim, ó, 7 nonos elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a quanto? A 1. Olha como é fácil. Aí tu vai resolver aqui, ó. 7 ao quadrado, 49. 9 ao quadrado, 81. Mais cosseno ao quadrado de x igual a quanto? A 1. Tá positivo, vai para lá o quê? Negativa. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? 1 menos 49 sobre 81. O que eu faço agora? Eu vou trazer para cá para ficar melhor o cálculozinho. Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x igual a quanto? 1 menos 49 sobre 81, tá certo? Vou multiplicar e subtrair, ó. Olha como é que vai ficar. 81 vezes 1 é 81, menos 49 sobre quanto? 81, tá certo? Então vai ficar o quê? Ó? Cosseno ao quadrado de x igual a quanto? 81 menos 49. Só fazer aqui o cálculozinho, ó. Não é nenhum Einstein, tô me emprestado aqui, vai dar 11. Aqui dá 2, 7 menos 4, 32. Então ficou o quê? 32 sobre o quê? 81. Ok? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a raiz, né? Vamos tirar a raiz, ó. Esse não está na forma de quadrado, expoente, vai para lá em forma de raiz. Então vai ficar o quê? Raiz de quanto? De 32 sobre 81. Raiz de 81 eu sei que vale quanto? 9. 32 só fatoral. E perceber que 32 por 2 é 16, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 2, vai dar 2, 2 fechou 1. Então é 2 é o que? Vai ficar, no caso aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, e aqui é 2. Então vai ficar o que? 4 ao quadrado vezes 2, não é isso? Só que quando eu coloco a raiz de 32, é a mesma coisa de raiz de 4 ao quadrado vezes 2. Concorda? O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse 2 com a raiz, esse 4 sai. 4 fica o quê? 4 raiz de 2. Então, no lugar de raiz de 32, vai ficar o quê? 4 raiz de 2. Então, tá feito, ó. Então, a gente já fez aqui, ó. Encontrou o valor de quem? A gente já encontrou o valor de cosseno. O valor de cosseno vale quanto? 4 raiz de 2 sobre 9. Tá certo? E agora, professor? Terminou, tá certo? Terminamos a questão. O que eu vou fazer? Vou fazer de outra maneira. Então, vamos lá. Tela em branco. Vamos fazer de outra maneira aqui. Ó, olha o seguinte aqui. Lá no valor do seno, ele diz que é igual a quanto? 7 nonos. Turma, o que é seno? Aí tu vem lá da trigonometriazinha básica. O que é seno? É o cateto oposto sobre o quê? Hipotenusa. Chama esse ladozinho de x, tá? Então vai ficar assim, ó. Já tem tanto x, ó. Vamos chamar de outra letra, né? Ficar melhor, vamos chamar de... chamar aqui de K, sei lá. Para ficar melhor, cadê a borracha? Vamos chamar aqui de K, né? Pronto. Então vamos lá. Só questão de ficar melhor o entendimento, tá certo? Então vamos lá. Turma, vamos encontrar o valor desse K. Por quê? Porque o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o K, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? Vale 9. Então, se eu encontrar o valor do K, já encontrei a resposta da questão. Então, vai ficar o quê? Vou aplicar Pitágoras, que vai ficar o quê? 9 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais K ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 7 ao quadrado é 49. Então, vai ficar quanto aqui? K ao quadrado é igual a vai igual a 32. Então, raiz de 32 vale quanto? A gente já fez o fatorado. Raiz de 32 é 4 ao quadrado vezes 2. Então, K igual a quanto? 4 raiz de 2. Olha aí como deu a mesma coisa. Então, o que eu tenho a resposta? Então, vai ficar assim, ó. Então, resposta vai ficar dessa maneira. Vai ficar cosseno de alfa
No lugar do K, eu vou substituir por esse valor. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 9. Mesma coisa. Olha como deu igualzinho, igualzinho, ó. Grava aí, ó, cosseno de alfa igual a 4 raiz de 2. E volta a questão, ó. Cadê? Tá aí, ó, 4 raiz de 2 sobre 9. E o outro também, ó, 4 raiz de 2 sobre 9. Tá certo? Beleza? Então, ok. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver o quê? Vamos resolver a segunda. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? A primeira, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o que ele dá? Ele te dá assim, ó, que seno de gama igual a quanto? Igual a menos 1/3. Ele diz que o gama está pertencente ao terceiro quadrante, é importante, tá? Pertencente ao terceiro quadrante. Determine as demais funções trigonométricas de gama. Então, vamos lá. Ou seja, quem são as demais? Ele quer saber as demais, o cosseno e a tangente. Eu vou colocar aqui uma tela em branco. Tela em branco para ficar melhor. Então, ele diz assim, ó, que o seno de gama é igual a quanto? Menos 1/3. Não é isso? Seno de gama igual a menos 1/3. Então, ok. Opa. Menos 1/3. Só voltar a tela em branco aqui. Tela em branco, pronto. Então, vamos lá de novo. Ele diz que o seno de gama igual a menos 1/3. Grava também que ele pertence ao terceiro quadrante. O professor dizer que é importante ele dizer sim, senhor. Por quê? Já eu explico. Já eu vou te explicar por que esse quadrante é importante. Ó. Então, vamos lá. Quem são as demais funções que ele pediu? Cosseno. As demais é o cosseno e a tangente. Tá certo? Então, as principais, cosseno e a tangente. Então, vamos lá. Eu vou encontrar o cosseno através da relação fundamental. Então, eu vou fazer assim, ó, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a quanto? Igual a 1. Tá aí, ó. Então, vai ficar assim, ó. O seno eu vou jogar aqui dentro da forma. Então, vai ficar assim, ó, menos 1/3 elevado ao quadrado igual a cosseno ao quadrado igual a 1. Menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, e mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá positivo, vai para lá negativo, então cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 nono. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? 9 vezes 1 é 9, menos 1, 8 nonos. Certinho? Esse 2 está em expoente, vai para lá em forma de raiz. Cosseno de x é igual a quanto? Raiz de 8 nonos. Raiz de 8 nonos. Então, cosseno de x é igual a quanto? Raiz de 8, turma, é 4 vezes 2. Então, raiz de 4 é 2, 2 raiz de 2. Raiz de 9 é 3, ó. Então, tá feito. Já foi uma. Então, vamos para a próxima, tangente. Vamos para a próxima, a tangente. Ó. Vamos lá. Turma, o que é tangente? Vocês têm que lembrar do início lá, ó, da nossa matéria. Tangente é o quê? É o valor do seno sobre o cosseno. Ah, tá certo. Eu achava que tinha uma relação fundamental. Na verdade, até tem. Só que se torna bem mais difícil. Ó. Tu faz a relação de seno sobre cosseno. O seno tem? Tem. Tá aqui, ó. 1/3, tá? Aí o cosseno eu tenho? Tenho. Vale quanto? Turma, vamos colocar o sinal? Já a gente coloca o sinal. Raiz de 2 sobre 3. Vamos colocar agora o sinal. Vem cá, ó. O ângulo está em qual quadrante? Ele falou que está no terceiro quadrante. Então, vamos colocar aqui destacado. Ó. O ângulo está no terceiro quadrante, certo? Estudo do sinal. Setaco. Setaco é 12, 13, 14. O seno no primeiro e no segundo quadrante, ele é positivo. No primeiro e no segundo quadrante, é positivo. Nos demais é negativo. Então, o seno aqui, ó, por isso que fica menos 1/3. Ó. Olha a fórmulazinha lá em cima, menos 1/3. Agora, o cosseno. O cosseno ele é positivo no primeiro e é positivo aonde? Vou colocar de outra cor para ser o cosseno. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. No segundo e no terceiro é negativo. Turma, no terceiro, ó, no terceiro quadrante é onde está o ângulo, né?
Então, no terceiro quadrante, o cosseno também é o quê? O cosseno também é negativo. Então, coloca aqui, ó, o menusinho, tá certo? Por isso que quando tu faz, ó, a tangente aqui, ó, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro, ó. Por isso que a tangente aqui no terceiro quadrante fica positivo. Por quê? Porque quando tu fizer menos com menos, vai dar mais. Então, não dá errado, ó, tá certo? Não tem como dar errado. A matemática é bem exata aí, ó. Então, tangente de x, menos com menos é mais. Aí fica o quê? Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 3 sobre raiz de 2. O que eu faço? Corta 3 com 3. Então, vai ficar o quê? Tangente de x igual a quanto? Aqui é 1, tá? Aqui é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 raiz de 2 é o quê? 2 raiz de 2. Terminou? Não. Você sabe que não pode ficar o quê? Raiz no denominador. Se não pode ficar raiz no denominador, o que eu vou fazer? Racionalizar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, termina, ó. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, tá feito, ó. Resposta aqui, ó. Tangente de x igual a quanto? Raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, vamos destacar aqui para você anotar. Anota no caderno, tá? Faz bem direitinho o cálculo que dá para entender. Então, eu vou ter o quê? Cosseno de x igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Tangente de x igual a quanto? Igual a 2 é raiz de 2 sobre 4. Pronto, é as principais. O seno ele já tinha dado, né? Lá no início da questão, o seno ele já tinha dado aqui, ó. Então, já não precisa anotar. Então, através do seno, a gente encontrou as demais equações, tá certo? Então, tá feito. A terceira questão, ou no caso, a primeira questão, a gente já fez. A segunda terminamos agora. A terceira questão vai ficar para vocês, tá? A terceira questão vai ficar para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou fazer a quarta questão e a quinta fica para vocês desafio, tá? A desafio seria a quinta questão, a terceira não é nem tanto, ó, porque aqui, ó, uma dicasinha, tu vai fazer o quê? O cosseno, ó, cosseno igual a 0,8. Faz pelo triângulo que sai mais rápido, tá? Uma dica, ó, faz pelo triângulo que sai mais rápido. Então, vamos lá. Vamos fazer a quarta e última. Na quarta questão, ele vai te dizer o seguinte. Vamos lá. Se x é um arco de terceiro quadrante e tangente de x igual a 1. Tu já sabe que terceiro quadrante já fez na questão passada, tá? Sabemos que tangente na terceiro quadrante é positivo. E o cosseno de x vale quanto? Então, vamos lá. Turma, quando cai esse tipo de questão, vocês vão fazer o quê? Vai sair pelo triângulo. Sempre sai pelo triângulo, muito mais fácil. Sério mesmo. Então, tu vai fazer o quê? Tangente. O que é tangente? Tangente, ó, ele diz assim, ó, tangente de x igual a 1. 1 eu posso botar assim, ó, 1 sobre 1? Pode. O que é tangente? É o cateto oposto, né? Dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui é tangente. Turma, quanto é que vale a hipotenusa, se eu for calcular? A hipotenusa vai ser assim, hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. K ao quadrado é igual a quanto? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. K igual a quanto? Raiz de 2. Show de bola? K igual a quanto? Raiz de 2. Legal? E o que eu vou fazer agora? Já sei o valor de K. Então, ele quer saber o quê? O valor do cosseno. Então, o cosseno vai ser o quê? Cosseno de x. Vai ser o cateto adjacente que vale 1. E a hipotenusa que vale quanto? Raiz de 2. Beleza. O que eu faço agora? Não posso deixar raiz no denominador. Então, racionaliza. Ó, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, vai ficar o quê? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 vale quanto? 2. Então, cosseno de x, ó, é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Show de bola? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? O estudo do sinal. Vem para cá, o estudo do sinal. O estudo do sinal é o seguinte, ó.
monta o círculozinho trigonométrico, tá? Aqui, o terceiro quadrante está onde? Vou destacar em vermelho para ficar melhor para você, ó. Terceiro quadrante está aqui, ó. Aí vai lá. Có. 12, 13, 14. O cosseno é positivo aonde? No primeiro e no quarto quadrante. Negativo no terceiro e no segundo. Ou seja, como o ângulo está no terceiro quadrante, ele vai ser o quê? Um ângulo negativo. Então, a resposta vai ser o quê? Vai ser cosseno de raiz de 2 sobre 2, beleza? Só que a gente vai encontrar um valor o quê? Negativo. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Vamos procurar a resposta? Resposta letra D de dado. Beleza, galera? Então, tá aí. A aula de hoje a gente finaliza aqui, tá certo? Parece um pouco pesada, tá? Mas não é. Como eu já tinha avisado no início, parece pesada, mas não é. É só rever a primeira aula aí que a gente está trabalhando, né? De relações fundamentais da trigonometria, se torna realmente pesada, tá certo? Porque é o mito dos alunos, os alunos têm muita dificuldade nessa parte de trigonometria. Então, eu não estou avançando demais, eu estou conservando os principais conteúdos para a gente, tá? Vai ter muito conteúdo de trigonometria que a gente vai deixar para ver somente no próximo ano, tá certo? Ou até mesmo no terceiro ano. Até porque o Enem não chega a cobrar, tá certo? Não chega a cobrar esses conteúdos. O que pode ser, os vestibulares que pode ser cobrado seria na UES, na UVA e somente cursos específicos, tá? Onde cobra a matemática como é específica. Então, a gente fica tranquilo em relação ao Enem. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um filtro dos principais conteúdos que vocês têm que saber para quando chegar no Enem, vocês acertar a questão, tá certo? Então, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.